deputada Lohana. Bom dia, Lohana. Bom dia a todos, a todas. Que alegria tê-los aqui para a nossa 21ª edição do Parlamento Jovem. Queria cumprimentar essa mesa toda brilhante. Primeiro, a nossa presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, minha amiga deputada Beatriz Cerqueira. Cumprimentar o vereador Elton Júnior. Se para você, Elton, é difícil não chamar a deputada Beatriz de Bia, para mim é difícil não te chamar de Eltinho, que está representando nosso presidente da Câmara de BH. Cumprimentar também o presidente da Câmara Municipal de Catas Altas, vereador Anísio Nazareno, a nossa gerente-geral da Escola do Legislativo, a Ruth, sempre brilhante no trabalho da condução aqui do Parlamento Jovem, o diretor do Instituto de Ciências Sociais da PUC, o professor Dani, que representa o nosso reitor, o coordenador municipal do Parlamento Jovem da Câmara de Monte Sião, o Lucas, e o Elbert, que fez essa fala tão brilhante aqui, que é estudante da Escola Estadual Maria Elizabeth Viana, de Sabará, e me deixou de queixo caído. Acho que deixou alguns de vocês também, né? Pessoal, bom dia. Eu estou muito feliz por estar aqui para essa 20ª edição, para essa abertura. E eu queria aproveitar para cumprimentar com muito carinho toda a juventude que está aqui representada e que faz, no fim das contas, o Parlamento Jovem acontecer. Faz a ideia ser escolhida, faz as etapas municipais, faz a etapa estadual, mobiliza política pública, mobiliza cobrança, mobiliza questionamento e mobiliza orçamento, porque isso é que é poder. É a gente mobilizar o orçamento para atender às pautas que a gente quer e que a gente precisa. E aí, eu fiquei especialmente feliz quando eu vi que o tema desse ano, escolhido por vocês, era Juventude e Direitos Culturais. Como o Eltinho disse, eu estou na Comissão de Cultura aqui da Casa, estive como vice-presidente no primeiro biênio e agora, como assumi a liderança da bancada e me tornei vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, precisei sair da vice-presidência da Comissão de Cultura. Só que aí, estar nessa posição nos 2 anos me deu a oportunidade de conhecer e me aproximar das possibilidades e das demandas que a gente tem na cultura e que a gente tem que atender para pensar, entender para atender as demandas da nossa juventude. E aí, gente, a situação é a seguinte: vai ter muita luta para essa 21ª edição do Parlamento Jovem. Porque quando a gente fala de juventude, de direitos culturais, a gente está falando de uma situação que estava andando a passos lentos, deu uma acelerada, andou um pouquinho para trás e ontem à noite deu uns 10 passos para trás. Não sei se vocês acompanharam, mas ontem foi votada a LOA de 2025, com 3 meses de atraso, no nosso Congresso Federal. Tem muito vereador aqui, todos eles podem contar que a gente aprova o orçamento do nosso município ou do estado no ano anterior, né? Mas o Congresso decidiu aprovar o orçamento do governo federal com 3 meses de atraso. E o que isso tem a ver com o assunto que a gente está falando aqui hoje? Tudo a ver. Porque ontem, para não cortar das emendas parlamentares, que são mais de 50 bilhões de reais, para não cortar de penduricalho de setores do alto escalão do funcionalismo que precisam obedecer o teto dos salários, e para não cortar de outros setores privilegiados, eles acharam de bom tom cortar 84% do recurso da Lei Aldir Blanc. É desse cenário que a gente está falando. E aí, gente, quando corta a Lei Aldir Blanc, a gente tem uma perspectiva muito séria para os municípios. Por quê? Como o Eltinho disse, é na cidade que a vida acontece. E a maior parte das cidades não tem condição financeira de fazer um investimento expressivo em cultura. Eventualmente tem uma secretaria de cultura, que se a secretária ou o secretário for muito engajado, trabalhar com o conselho, trazer a juventude para perto, consegue levantar um dinheiro do ICMS cultural. Estou mentindo? Eventualmente é isso. Mas é muito difícil para a prefeitura, ainda mais do interior, e eu venho de lá, ainda mais do interior, colocar um recurso próprio, um orçamento próprio do orçamento municipal, que tem que resolver todas as obrigações do mundo, porque quando falta um remédio, ninguém quer saber que o governador que não comprou, a pessoa entra na justiça e é contra a prefeitura. Quando falta alguma coisa, é do caixa da prefeitura que sai esse dinheiro. Porque é lá que a vida acontece. Então, quando a gente tem um corte desse tamanho na Aldir Blanc, quem sai prejudicado são os pequenos municípios do país. E os pequenos municípios do país estão especialmente em qual estado? Minas Gerais.
a gente tem uma situação muito grave para colocar aí. E como na pandemia todo mundo falava assim, nós estamos no mesmo barco. E aí a gente falava, não estamos não. Tem gente que está num iate e tem gente que está com boia de braço, né? Quando a gente faz essa análise também, a gente percebe com muita clareza que o que vai acontecer é que, dentre todos os prejudicados da cultura, a juventude vai ser a principal prejudicada. E juventude ainda é um grupo muito amplo, porque juventude é no plural, são as juventudes. As mais prejudicadas vão ser as juventudes negras, periféricas, trabalhadoras, LGBTQIAPN+. E a gente não pode fechar os olhos para isso, porque hoje, pela primeira vez, as batalhas de rima têm recurso da Lei Aldir Blanc. Hoje, pela primeira vez, a juventude que está tentando manter viva a herança do Congado e do Reinado tem recurso da Lei Aldir Blanc. E a gente vai perder isso se os municípios não tiverem dinheiro. Agora o governo federal soltou uma nota, falando que tem um compromisso de recolocar esse dinheiro lá. Só não contaram de onde vai sair o dinheiro, porque o que não podia era ter permitido a retirada na hora da votação do orçamento. E aí foi uma tristeza, porque teve voto de deputado de direita, de esquerda, para baixo, para cima, todo mundo votou para a gente poder tirar 84% do dinheiro da Lei Aldir Blanc. E aí, Minas Gerais. A gente está aqui para a etapa estadual da nossa conferência, do nosso Parlamento Jovem. Onde que a gente pode ter incidência enquanto juventude mobilizada, Parlamento Jovem, para que a gente consiga mitigar esse problema aqui no nosso estado? Na Secretaria Estadual de Cultura. Por isso eu convido todos e todas vocês a acompanharem as lutas da Comissão de Cultura e o nosso enfrentamento em relação ao uso do dinheiro que a gente tem, que é de vocês, que está lá no Fundo Estadual de Cultura. Porque a gente não está pedindo mais dinheiro para a cultura. A gente está pedindo que o dinheiro que tem seja usado. Já tem. Hoje, no Fundo Estadual de Cultura, nós temos 112 milhões de reais que poderiam ser usados para que a gente fizesse um monte de projeto massa que vocês poderiam deliberar como sugestão de encaminhamento para editais temáticos, para políticas de chamamento pública temáticas, para premiações, porque fica menos burocrático, fica mais fácil de usar o dinheiro. A gente poderia deliberar sobre esse dinheiro. E aqui na casa, o parlamento fez o beabá que tinha que ter sido feito. A gente aprovou no orçamento de 2025, enquanto a gente teve o Parlamento Federal aprovando corte para a cultura, o que a gente aprovou aqui foi a proibição do bloqueio desse dinheiro do fundo. Está no nosso orçamento e o governo não está cumprindo. Mais uma vez, o governo está liberando só um pedacinho do dinheiro. E, de novo, isso impacta muito mais as juventudes periféricas, as juventudes negras, as juventudes LGBTQIAPN+, e todo mundo que já tem algum recorte de vulnerabilidade colocado. Por isso, gente, eu peço que essa seja uma pauta de discussão de todos e todas vocês também. Porque, na melhor das hipóteses, a gente vai conseguir reaver esse dinheiro da Aldir Blanc. Mas, se a gente não conseguir isso, o papel do Estado e do Fundo Estadual de Cultura vai ser fundamental para que a gente não mate, por falta de oxigênio, todos os investimentos em cultura que a gente tem no nosso estado. Porque a gente já tem pouco dinheiro liberado pelo estado e vamos ter ainda menos liberado pelo governo federal. E aí, por último, eu queria lembrar que quando a gente está fazendo a defesa da pauta da cultura para a juventude, a gente está falando de 3 coisas muito importantes. A primeira dela é que a gente está falando de emprego e renda. A gente tem uma questão muito séria, especialmente em relação à juventude até 25 anos, e todos aqui sabem disso, que é a vocação para o emprego, para a renda, a busca de um emprego que pague bem, a capacidade de se profissionalizar, para que a gente possa mudar a nossa vida, a vida da nossa família e a vida de todo mundo que a gente ama. E, recentemente, a gente viu que a economia criativa levantou mais recursos dentro do PIB do que a indústria automobilística. Pesquisem essa informação. O PIB da economia criativa cresceu mais do que o PIB geral do país. E aí a gente está falando de emprego de qualidade. A gente não está falando de escala 6x1, não. A gente está falando de gente que trabalha no cinema, no teatro, na arte, na pintura, na escrita, de gente que vai ter emprego que não precisa desmatar, de gente que vai ter emprego que não precisa minerar, de gente que vai ter emprego que não precisa poluir e de gente que vai conseguir se qualificar e mudar a sua vida. Então, estimular a cultura e estimular a cultura para a nossa juventude é cuidar da nossa economia também.
E mais do que isso, é um direito constitucional. Tem gente que às vezes acha que a Constituição não precisa mais ser seguida, né? Mas eu estou no grupo que acha que ela deve ser seguida. E se ela deve ser seguida, a Constituição foi garantida como um direito fundamental, inclusive reforçada no nosso Estatuto da Juventude. Por isso, gente, assim como a gente tem o filme Ainda Estou Aqui, nós ainda estamos aqui, lutando pela juventude, lutando pela cultura, lutando por uma Minas Gerais que seja para todos e para todas, mas muito especialmente para quem vem depois de nós, que são os nossos jovens, as nossas meninas, os nossos meninos e todos aqueles que vão construir um Estado que seja bom de verdade para todo mundo. Vida longa ao nosso Parlamento Jovem, parabéns a todos vocês e contem com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais para que a gente esteja lado a lado para muitas outras conquistas. Obrigado, deputada Lohana.